Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou respeitar o pastor da casa, né? Mas, para mim, eu acho que não precisaria mais falar nada. Né? Porque o culto gostoso. Aleluia, glória a Deus. Muito gostoso. Meu Deus. Mas já que nós recebemos a influência de falar também Glória. um pouco da palavra de Deus, Amém. gostaria que os irmãos me acompanhassem no livro do Gênesis, Maravilha. capítulo 21, porção do que escreveu Moisés. Gênesis capítulo 21, vamos ler apenas o versículo 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande Glória. nação. Amém? Maravilha. Os irmãos podem se sentar. Queridos irmãos, como o pastor disse, o Espírito Santo de Deus, quando ele se faz presente, ele conduz a reunião como a agulha de uma costureira, né? Tem a rota certinha e no final tudo dá certo. Aleluia, glória a E Deus. quando ele estava falando ali, eu já tinha separado o texto quando eu cheguei aqui. Então, a maioria dos irmãos não tinham falado, né? Já estávamos orando. E essa foi a palavra que eu senti no coração. Se eu ganhasse uma saudação, eu ia ler esse texto. E texto esse, irmãos, que ele vai falar justamente de tudo isso que nós escutamos nessa noite. Porque, às vezes, a gente começa a querer entender o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Hoje, eu estava meditando na parte da tarde, numa questão muito interessante na vida do crente. Que certas vezes nós estamos num lugar e nós queremos fazer alguma coisa, queremos ir a algum lugar, e aí nós sentimos um certo incômodo de passar por aquele lugar. Ou aparece alguém e tira a gente daquela rota. Acontece alguma coisa naquela estrada, no lugar, e a gente até reclama com Deus, fala: Senhor, mas eu tinha que passar por aqui porque eu estava indo no mercado, na casa de um parente, e mal sabemos nós que é um livramento de Deus naquele momento. Maravilha. Não é? Quando nós começamos a meditar nisso, nós vamos lembrar dos magos quando foram visitar Jesus, quando Jesus estava nascendo, que o anjo aparece naquele contexto ali, o anjo fala: olha, não vai por essa rota, muda o caminho, porque é um livramento para vocês nessa mudança de rota, não é? Quando Balaão vai para amaldiçoar o povo de Deus, a mulinha, o burrinho, como alguns dizem, ele trava, não anda, porque no caminho do Balaão tinha um anjo, e esse anjo não ia deixar o Balaão passar, porque havia um livramento para o povo de Deus. Ali a função foi contrária. Porque quando a gente desobedece essa ordem de Deus de mudar a rota, aí o Senhor tem que falar conosco de uma forma diferente. E esse culto de hoje está falando sobre isso, sobre a volta de Jesus, e está falando sobre a oportunidade que o Senhor ainda está nos dando de fazer aquilo que é a vontade dele, mas não só a vontade dele, é da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e nós temos que obedecer a voz dele. Maravilha. E a história que nós vemos é a história de uma mulher, ela é muito conhecida essa história, a história da Agar. Agar era o que? A serva da mulher de Abraão. E ela cometeu um ato que a irmã leu o texto aqui. Qual foi o ato falho de Agar? Agar teve um filho do seu patrão, do seu senhor, o Abraão. Mas a história vai dizer que Agar agora se sentia a senhora da casa. E ela começou a abrir a boca e falar demais. A Bíblia vai dizer que Sara olha e vê o que ela está fazendo.
Sara escuta o que ela está falando e não gosta do assunto. Tá entendendo? Foi o que a irmã falou. Às vezes o crente abre a boca porque acha que a promessa está na vida dele e ele pode falar qualquer coisa, mas não é assim que funciona. Nós temos que ter, irmãos, entendimento do céu. Nós temos que estar de acordo com Deus, mas também ter o entendimento do céu, porque a Bíblia diz que nós temos que ser calmos, serenos. Nós temos que ter a paz de uma pomba, mas nós também temos que ser prudentes como a serpente. Nós achamos, porque o Senhor falou que há uma promessa na minha vida, agora eu posso abrir a boca e sair falando o que eu quiser. A esposa do Abraão olhou e falou: Abraão, vem aqui, Abraão. Tá falando demais, Abraão. Tira daqui, dá um castigo, Abraão. Dá um jeito, porque dessa forma não vai continuar dentro da casa, Abraão. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai até Abraão e falar: Abraão, você vai ouvir a tua mulher, porque o que ela está falando para você também faz parte do meu plano. Aleluia. Fazia parte do plano de Deus, porque Deus, ele contempla tudo, irmão. É verdade. Deus tudo vê. Glória. Deus é onipotente, Glória. onisciente e onipresente. É verdade. Aleluia. Eu não vou me alongar muito, mas a Agar sai andando errante pelo deserto. Ela sai andando sem rumo, não sabe aonde vai chegar, não sabe o que vai fazer. Porque quando o pastor disse aqui, a gente sai do propósito de Deus, quando a gente sai da presença de Deus, a gente se põe no ambiente, no lugar desconhecido. Ah, mas eu já fui no mundão, mas a Bíblia diz que quando você volta para lá, a coisa é pior do que quando você estava lá da primeira vez. Quando você sai da presença de Deus, a coisa complica mais ainda. Então você está no ambiente desconhecido. Glória a Deus. E não foi diferente com aquela mulher. Lá no versículo 17, 18, já começa a tratativa de Deus com ela. Agora está a mulher que tinha a promessa de Deus na vida dela. A mulher estava com um compromisso com Deus, porque quando Deus coloca algo na nossa mão, é um compromisso de Deus conosco, mas também é um compromisso de nós com Deus. E ela tinha esse compromisso. Porque uma criança é um projeto. Uma criança é uma responsabilidade. Aleluia. Não é isso? Então, se nós formos aplicar na nossa vida espiritual, é aquilo que o Senhor colocou na tua mão para você cuidar. Agar tinha algo importante na mão dela que ela deveria estar cuidando dentro da casa. Mas por desobediência, por abrir a boca na hora errada, agora se encontrava no lugar estranho, com aquilo que Deus colocou na mão dela para cuidar, começando a morrer. A Bíblia vai dizer que aquilo que Deus colocou na mão dela estava começando a agonizar para morrer. Mas aí, de novo, entra a soberana mão de Deus na história. Glória a Deus. Agora, de novo, para tirar ela do caminho errante, para tirar ela do deserto, para tirar ela do lugar que era não conhecido por ela, aparece um anjo de Deus novamente na história. O anjo de Deus olha e diz: Agar, o que está acontecendo, Agar? Por que você está nesse lugar? O Senhor colocou uma promessa na tua mão, colocou uma obra na tua mão e você não está cuidando do jeito que Ele quer. Aleluia! O Senhor te prometeu que Jesus! O Senhor te prometeu que esse projeto vai crescer. O Senhor te prometeu que vai ser grande, que vai ser conhecido na face da terra. Glória. Mas, Agar, você tem que cuidar melhor Glória. daquilo que Deus colocou na tua mão. Amém. Tem que ter um cuidado especial, irmão. E eu imagino a Agar chorando, dizendo: mas olha, acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Eu não tenho mais nada para dar, eu não sinto que tenho mais nada para dar para o projeto de Deus.
eu sinto que eu sou fraco demais para essa obra, eu acho que eu não vou dar conta. Aí o anjo olha para ela e fala assim, Agar, não adianta você chorar, Agar. Porque Deus não está olhando para o teu choro. Deus não está nem aí para o teu choro. Deus está ouvindo o choro do projeto e da obra que Ele colocou na tua mão. Deus está ouvindo o sofrimento da obra que Ele colocou na tua mão. Porque vai crescer, vai atingir um monte de gente e você ainda não acordou para a vida, Agar. Mas está faltando água, eu não consigo, Agar. Olha para o lado, Agar. Está do teu lado, está aí, ó. O que você precisa está aí. Você só precisa abrir o olho e contemplar, Agar. Aleluia. No momento de desespero, irmãos, nós começamos a olhar para tudo quanto é lado, menos para o lugar de onde veio o socorro. A Bíblia diz que não adianta olhar para o alto, para as altas montanhas. Sabe o que Isaías está dizendo? Lá era o lugar onde os que não eram de Deus faziam seus cultos, colocavam os seus sacrifícios. Lá em cima tinha alimento farto. Lá em cima diziam que era fartura. Aí a Bíblia fala assim, olha, não é de lá que vai vir o teu socorro. Não adianta você olhar para quem é do mundo, para quem não serve a Deus e achar que dali vai vir o teu socorro. Aleluia. Mas a Bíblia vai falar assim, olha, o teu socorro vem do Senhor. Glória! Vem do Senhor e é aquele que fez o céu e a terra. Aleluia. O teu socorro vem de lá, porque, irmãos, aleluia. Às vezes a gente vem num lugar como esse, a gente olha, Glória. porque o homem está acostumado a achar que tudo é dinheiro. Ah, irmão, não dá porque eu não tenho dinheiro. Ah, irmão, não dá porque eu não tenho contato, eu não consigo andar na alta rota da sociedade. Não tem ninguém que me ajude, mas o Senhor não trabalha com dinheiro. Glória! O Senhor não trabalha com amizade. O Senhor não trabalha com projeto humano. O Senhor trabalha com sopro. Aleluia. É milagre que vem da parte do Senhor. O Senhor não precisa de mim nem de você. Ele nos usa a fim de cumprir a obra dele. Amém. Aleluia. Maravilha. E é isso que aconteceu com aquela mulher. O anjo falou, Agar, olha para o lado, a água está aí, Agar. Mas no versículo 18, para a gente concluir aqui, que eu não vou enfadar os irmãos. O anjo está falando com ela, Agar, agora você dá a mão a essa criança. Você pega a estrada com essa criança, Agar. Porque agora você sabe aonde você tem que ir. Tá entendendo, irmão? Agora você não está mais andando errante. Você sabe aonde você tem que ir. Agora você sabe que a promessa que Deus te deu, Agar, vai crescer e vai frutificar. Agora você recebeu, Agar, uma palavra do céu. Enche, Agar, ah, meu Deus. Enche o odre de água. Enche, se alimenta, mata a tua sede, porque a caminhada vai ser longa. Mas quando você chegar lá, Agar, o que Deus colocou na tua mão vai crescer. Glória a Deus. Doa quem doer. Vai ser contra quem quiser. Mas ai daquele que bater de frente com a promessa. A promessa é de Deus, vai se cumprir. Glória a Deus. A promessa é de Deus, vai crescer. A promessa é de Deus, vai frutificar. Deus não está preocupado com a tua capacidade. Capacitação Ele dá. Deus não está preocupado com a tua beleza. A beleza já está na palavra dele. Deus não está capacitado com a tua forma de falar, com a tua dicção. O Senhor vai usar a tua boca quando você abrir ela. Aleluia. A palavra de Deus diz que tem um homem chamado João Batista. A palavra diz que quando saíam
da cidade, porque ouviam falar que tinha um profeta na beirada do rio pregando, que chegavam lá e olhavam para aquele homem barbudo, cabeludo, vestido com couro e pele de animais, com a pele toda estoporada, porque a Bíblia diz que ele se alimentava de mel. Quem se alimenta de mel tem que buscar lá, ó. E quando você enfia a mão dentro do monte de abelha, irmão, a abelha vai picar você. Olhava para aquele homem e falava assim, é um louco. A Bíblia fala isso, falavam que ele era louco, porque olhavam para a aparência do João Batista. Mas a mesma Bíblia diz que quando João Batista abria a boca, que ele começava a falar, todos aqueles homens e mulheres que iam até o rio diziam, verdadeiramente é um profeta de Deus. Oh, aleluia. Porque a aparência, irmão, na obra do Senhor é que menos É importa. verdade. Bolso com dinheiro é o que menos importa. Ah, irmão, boa aparência, amizade, contato, isso para Deus serve de nada. Agora, o Senhor está procurando é o homem segundo o seu coração. O que o Senhor está procurando é aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 13, 22. Está falando assim, olha, esse é Davi, o homem que vai fazer tudo aquilo que eu mandar, porque ele é obediente. Glória! E quem está falando isso, irmão, não é o Joabe, o mero pecador, não foi Moisés, não foi Abraão. Quem está falando isso é Deus. Testemunhando sobre o homem, está falando, olha, eu achei, está escrito assim, eu achei o homem, achei Davi. Esse fará tudo aquilo que eu ordenei. Glória! Maravilha! Aleluia. O homem que Deus procura. Eu vejo muito esse tema de festa, o homem que Deus procura. Mas ninguém para pensar, se Deus está procurando, é porque está fora do lugar. É verdade. Você só procura aquilo que deveria estar no lugar, mas não está mais. Aí o que o Senhor tem que fazer? Mover céu e terra. Trazer até uma igrejinha simples para você receber a palavra essa noite. Glória! Levanta e vai trabalhar na minha obra. Está escrito aqui para H. No comecinho do 18, está assim, ó, ergue-te. Quem está dizendo? Levanta. Porque o Senhor só trabalha, só usa e só opera na vida daquele que está de pé. Glória! Amém? Amém. Aleluia. Maravilha! Eu vou parar por aqui, irmão, porque quando a gente alonga da nossa parte dá ruim, né? É só até aqui que o Senhor me deu. Peço aos irmãos que orem por mim. E quando você estiver fazendo a obra de Deus, lembra de mim também. Se for fazer culto ao ar livre, me chama. Não é para pregar, não. Para estar junto com você. Nem que seja como intercessor lá atrás. Glória! Porque às vezes fala assim, ah, ele gosta de pregar, eu chamar para pregar, não precisa não. Mas quando você estiver evangelizando, me chama também que eu vou evangelizar junto com você. Porque aonde passa eu estou falando, eu quero ainda, irmão, ter o prazer de ver nas praças e nas ruas de Saquarema, homens e mulheres como Felipe fez. Aleluia, Deus! Correndo atrás de carro, de ônibus, correndo atrás de gente de bicicleta, dizendo, você entende o que você está lendo? E homens e mulheres capacitados para abrir a Bíblia e manusear a palavra, como Paulo falou para o servo dele. Para quem? Falou para Timóteo, Timóteo, manuseia muito bem essa palavra, Timóteo. Manuseia essa palavra, porque você vai precisar. Então a palavra tem que estar afiada. Amém, Jesus. E quando você estiver lá, porque isso para os outros aí, para a maioria, irmão, não existe mais evangelismo. Mas quando tu estiver lá, lembra do presbítero Joabe. Eu vou até te dar o endereço. Eu moro nessa ruazinha aqui, a primeira à direita. Entra ali, quinta casa, na beirada do rio. É só você gritar e falar, vamos evangelizar. Glória! Se eu não estiver indo trabalhar, eu vou junto com você. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Foi o final da mensagem, amém? Jesus está voltando. É isso que o culto de hoje, o Senhor nos trouxe aqui. Jesus está voltando. Mas para chegar, entrar na fila, para tentar entrar no céu, tem que estar com
significa que você ama Jesus, você quer ser igual a Jesus e você quer morar com Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.